Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo essa aula, te desejo um ótimo conteúdo. Nós vamos debater na aula de hoje alguns assuntos da próxima live, que vai ser na quinta-feira. Então vocês vão acompanhar aí com atenção, fazendo anotações, com caderno e livro em mãos. Na próxima aula nós vamos debater a natureza morta de Paul Cézanne. Para tanto, vocês têm que fazer a atividade do livro que eu passei em PDF artigo do Delos e também na plataforma. Natureza morta, que estamos debatendo, vocês fizeram um trabalho muito bom, debatemos na última aula o trabalho de vocês. É necessário pesquisar um pouquinho do Paul Cézanne, foi um grande nome da arte do século XX, século XIX, século XX. Ele foi muito admirado pelos artistas à sua volta, como Paul Cézanne. O Paul Cézanne foi admirado por Picasso, foi admirado por Degas, Renoir, pelo Manet, Monet. Ele foi um artista do século XIX, século XX, muito admirado pelas pessoas à sua volta, era um grande mestre da arte, já ali um pouquinho do cubismo, natureza morta. Ele também pintava obras para a época bem diferentes. Foi muito respeitado porque ele era de uma família rica, então ele pintava para, para inovar a arte, não no sentido de se preocupar em vender obras, condição melhor para sobreviver, não dependia tanto das obras. Ele passou pelo impressionismo, pós-impressionismo, então é interessante conhecer esse gênero de pintura que foi tão menosprezada antes de Paul Cézanne, e com Paul Cézanne ganhou um respeito da crítica de arte da época. Então ele é muito importante para a composição do gênero natureza morta, que vocês fizeram as composições de vocês. Depois ele passou pelo impressionismo, pelo pós-impressionismo, e durante o século XX ele foi muito admirado pelo Picasso, que foi o grande criador do cubismo, inspirados nas composições do Paul Cézanne. Outro detalhe que vamos estudar na próxima aula é o cubismo do Pablo Picasso, também aparece no nosso livro. É uma composição que ele fez com colagem, papier-collé. Ele fez ali uma composição de natureza morta usando materiais diferentes, como papel, como objetos inanimados, mais ou menos como vocês fizeram no trabalho de vocês. Então é importante conhecer um pouquinho do cubismo, conhecer um pouco do impressionismo, do pós-impressionismo, apesar que esses assuntos vocês vão estudar no ano, mas o sexto ano já dá uma introduzida para você não ter tanta dificuldade quando estiver lá na frente. Outro assunto nós vamos debater, mitologia grega, que é assunto do sexto ano, assunto de história da arte, as passagens bíblicas dentro da mitologia, os retratos, o nus. Aparece o artista Cellini, que era renascentista, e aparece também o artista do barroco, que foi o Caravaggio, que a gente já estudou anteriormente. Então, a arte renascentista, a arte barroca, era quase com a retomada da arte greco-romana, por isso que ela aparece agora também nesse capítulo. Outro assunto que nós vamos debater na próxima aula, Renascimento versus Barroco. Qual que é a diferença, qual que é a semelhança? Tem obras renascentistas no capítulo, tem obras barrocas. O renascentismo ele era mais voltado para o linear, o barroco era mais para o pictórico. O que é isso? O linear, quando você observa as linhas da composição da obra, seja na escultura, na pintura, no desenho, na gravura. E no barroco já você não vê muitas linhas, elas estão escondidas na forma, volume. Então, o artista usa uma técnica para esconder a linearidade da obra, ser uma obra mais voltada para o pictórico, para o volume, para esconder as linhas. Nós vamos debater isso e vamos tentar observar as obras que tem no capítulo. Justamente, temos aí a obra Última Ceia, que é uma obra do Leonardo da Vinci do Renascimento. É uma obra que ele fez dentro do refeitório do Vaticano. Ele usou as próprias tintas que ele fabricava ali em têmpera. Ele usou muito clara de ovo, essa composição tão importante da história da arte, que muitos já viram, às vezes, na casa da avó, na casa de alguém, dentro da igreja. A Última Ceia, aquela pintura que é uma das mais copiadas ou feitas releituras dela. Tem até no nosso livro, tem duas imagens da Última Ceia. Tem até uma atividade que vocês vão fazer relacionado a isso também. A Última Ceia, Leonardo da Vinci, é esse grande expoente aí, esse grande homem da Renascença, que fez a Mona Lisa e também fez a Última Ceia, essas duas grandes obras, as mais famosas de Leonardo da Vinci. Vamos debater as atividades do livro, página 282 e 283. Vou explicar daqui a pouco para vocês os exercícios. Vocês vão receber aí na plataforma as orientações, também vão ver aqui na videoaula as orientações relacionadas às atividades para vocês fazerem e a gente corrigir na próxima aula ao vivo. Essa é a atividade número 1 da página
primeira que eu estou pedindo para vocês, arte ao longo do tempo, exercícios de aplicação aí do livro de vocês na página 282. Aí tem aí um enunciado falando da natureza morta, falando do Paul Cézanne, que foi no século XIX. O que ele usou para fazer suas composições de natureza morta? O que ele usou com inspiração? Foi a imagem de objetos inanimados? Retrato de pessoas? O autorretrato do artista? A imagem de máquinas e depois aparelhos tecnológicos? Uma cena que denuncia os maus tratos, a morte de animais? Está clara a resposta. Debatemos, já expliquei. Eu vou deixar você e a correção é na próxima aula. A questão 3, a 2, nós não vamos fazer. A 2 exige alguns materiais, exige trabalho de grupo. Como nós estamos em aula em distância, nós não vamos fazer agora. A 3 é: quais as principais diferenças entre a representação de Medusa, de Cellini e de Caravaggio? Se você fosse contar essa história para alguém, qual das duas representações você escolheria e qual personagem, por quê? Aí é uma questão que tem um lado que exige uma leitura, um conhecimento sobre as obras renascentistas e a obra do Caravaggio, que é barroca, mas tem uma parte da questão que ela é de cunho pessoal. Vocês vão responder de acordo com a sua escolha. Mas a parte que exige estudo, vocês vão observar que na obra de Cellini, ela é mais voltada para a racionalidade, é uma serenidade, neutralidade, a perfeição ali da anatomia da escultura. Uma escultura, a outra é pintura. A do Caravaggio é uma pintura. Ali tem mais dramaticidade, emoção, é luxo, ostentação, é característica do barroco. Um é mais linear, outra é mais pictórica. Uma você percebe as linhas ali nas curvas, na serenidade da escultura, enquanto a outra você vê o volume escondendo as linhas numa composição do claro e escuro, característica do barroco. Então, vocês vão perceber isso aí na questão número 3. O número 4 vocês vão fazer numa folha avulsa, ou pode ser no próprio caderno, aquela parte sem pauta. A última ceia do Leonardo da Vinci, mas com uma roupagem dos dias atuais. O que você colocaria dos dias atuais nessa obra, nessa composição? Eu colocaria, por exemplo, como se fosse uma reunião no Zoom, todo mundo ali com seu celular, com sua tecnologia, mas é só uma dica. Você pode colocar de acordo com as suas características. Será que caberia alguma pessoa, algum apóstolo negro? Será que o próprio Jesus? Então, faça uma releitura de acordo com a sua criatividade, trazendo uma linguagem para os dias de hoje de uma pintura. Vamos ver o próximo. Essa é a questão 6, muito parecido com a 3, porque aqui mostra as duas composições que eu falei para vocês. A escultura, que é do Cellini, ela representa o mesmo episódio, a Medusa, uma mitologia grega. É do Renascimento, esta obra do Cellini. Esta obra do Cellini é uma escultura, você percebe as linhas nela. Você percebe ali a anatomia, a serenidade, os traços ali bem neutros, a racionalidade da obra, a expressão tanto do personagem quanto da cabeça ali sendo mostrada. E já a pintura do Michelangelo você vê muito mais dramaticidade, muito mais exuberância, emoção, uma teatralidade muito grande aqui, um claro e escuro aí na composição da obra do Michelangelo. Então essas são as diferenças. A pergunta é: que características do período renascentista e do barroco você percebe ao analisar a Medusa de Cellini e de Caravaggio? Então, o de Cellini é mais linear, mais anatomia, é uma escultura, tem serenidade, tem ali uma harmonia, uma simplicidade, enquanto a obra do Caravaggio ela é mais dramática, ela é mais teatralizada, ela tem ali sentimentos extremos, luxo, ostentação, tudo isso está dentro das características do barroco e do renascimento, e do barroco. Renascimento, linear, barroco, pictórico. O que é linear? Observamos as linhas. O que é pictórico? Observamos os volumes, observamos a forma, observamos o claro e escuro da composição e a dramaticidade. Nessa atividade número 7, da página 283, vocês vão observar essas imagens e vai dizer qual é de natureza morta. Está muito fácil, é muito fácil. A natureza morta trabalha com elementos inanimados e vocês vão assinalar aí. Eu não vou falar a resposta para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula. Então, assinale aí qual das obras é natureza morta. Acho que todo mundo sabe, né? Tá tranquilo e vocês vão assinalar. Vocês, como eu sempre sugiro para vocês,
é interessante sempre olhar o organizador visual. Esse está na página 286. O organizador visual, ele sintetiza o conteúdo. Então, aqui, o que que fala no capítulo? Fala de natureza morta, fala de mitologia grega e de cenas bíblicas. O que que fala dentro da natureza morta? Fala das obras do Paul Cézanne, século XIX, século XX. E dentro da mitologia fala do Renascimento e do Barroco, que são movimentos artísticos que retomou a mitologia grego-romana como inspiração para suas composições. Então, é a mitologia grega trazendo uma roupagem agora do Renascimento e do Barroco. E cenas bíblicas, você vê ali a Última Ceia, do, do Leonardo da Vinci, e a outra parte a gente vai ver depois na sequência das aulas. Então, esse é muito bom para você sintetizar o assunto no final do capítulo. Eu quero compartilhar com vocês, nessa aula gravada, alguns trabalhos que eu achei bem legal, bem interessante, de alguns alunos. Teve muitos, recebi acho que mais de 40, mas eu fui recebendo e fui montando, e esses aí destacou nesse primeiro momento que eu estou gravando a aula. E então é interessante vocês fazerem como esses alunos que capricharam, que mandaram para o professor. Então a criatividade é a inteligência se divertindo. Acho que todo mundo que fez essa atividade pode se divertir um pouco, pode alimentar um pouquinho da composição. Achei muito interessante a obra de vocês, então de parabéns. Não só vocês que eu coloquei, mas outros tantos também que participaram de uma forma muito boa, gostei bastante. E como eu falei, é muito difícil vocês superarem os sextos anos do ano passado. E eu quero dizer que alguns superaram, capricharam, fizeram bem feito. Então, sempre assim, gente, vamos fazer algo, vamos fazer uma boa obra. Isso outras pessoas veem, é muito interessante, é uma composição. Gostei bastante. Tem alguns outros aqui que eu vou mostrar para vocês, de trabalhos. Olha aí, ó, esse aqui eu achei muito legal também. Muito criativo, muito expressivo. Então, bem legal. Eu até sempre coloquei uma frase voltada para a criatividade. Criatividade é a arte de conectar ideias. Olha que ideia interessante. Pegar uma banana e transformar em uma obra de arte. Fazendo aqui como se fosse um ready-made, como o Marcel Duchamp fez, transformando um alimento, algo do cotidiano, em uma obra de arte. Muito interessante, parabéns. Vocês estão muito criativos. Olha aí mais alguns trabalhos. Um aspecto essencial da criatividade é não ter medo de fracassar. Faça, tente. Não deu certo, tenta de novo. Não ficou bom, faça de novo. Então, não tenha medo de tentar. Parabéns a essa turma também que fez trabalhos interessantes. O pessoal me mandou lá pelo Instagram, outros mandaram pelo e-mail. Então, gostei bastante dessas atividades. Você não pode esgotar sua criatividade. Quanto mais você usa, então, quanto mais você usa a criatividade, mais aparece a criatividade. Então, parabéns, muito bom. Espero que ninguém tenha desperdiçado alimento, que tenha comido aí sua obra depois que terminou. A outra aluna usou livros para fazer sua natureza morta, sua composição artística. Muito legal, muito bom. A criatividade é uma mente selvagem e um olho disciplinado. Achei interessante que eu peguei essa frase quando eu olhei, a pessoa fez um olho, ó. Um olho feito de feijão, bolacha Mabel e arroz. Olha que legal. Bem criativo. Olha esse animalzinho feito aí de uma fruta. Parabéns, muito bom. Olha aí, ó. Vocês se destacaram bastante nessa atividade. Gostei muito. Eu também me divirto. Eu também fico muito satisfeito com o desempenho de vocês. Então foi bem legal. Olha aí, ó. Olha que legal, ó. Essa é uma obra do Arcimboldo. Deu um tilt aí na sua cabeça também? Deixa eu voltar aqui, ó. Ô, olha aí. Mais uma vez, olha para você ver. De um lado, você vê uma composição visual que é uma cesta de frutas. Quando você vira de cabeça para baixo, torna um rosto, feito um rosto. Quem fazia isso muito era o Arcimboldo, um artista do gênero Natureza Morta. Ele fez diversas obras. É o principal nome da Natureza Morta usando composição de objetos inanimados como frutas e verduras e outras coisas. Então, bem interessante as obras dele. Pesquisem na internet, vocês vão se divertir com as obras do Arcimboldo. Beleza? Até a próxima aula. Vamos continuar estudando, vamos continuar debatendo, vamos continuar criando, vamos continuar sendo criativos. Hashtag cestinho sempre. Hasta la vitória sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, a gente debate mais um pouco sobre a natureza morta, sobre o cubismo, sobre o renascimento, sobre o barroco. Vamos aumentar o nosso repertório artístico e cada vez mais conhecendo arte. Quarentena na arte, a gente passa com ela mais leve.
Temos aí algumas aulas no mês de junho. Em agosto estaremos juntos aí nas nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, vai passar rápido. Nós temos aí de 3 a 4 aulas agora nesse mês de junho e já estaremos de férias e vamos voltar em agosto com aulas presenciais para a gente matar a saudade e, se Deus quiser, o mundo vai estar melhor, essa pandemia vai estar já controlada e estaremos juntos. Sempre juntos, firmes. Até a próxima aula. Valeu, cestinhos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.